aula. Nessa aula eu vou estar explicando aqui para vocês a continuação da aula passada, que é sobre módulos e tamponamentos. E eu vou estar falando aqui sobre módulos superiores e tamponamentos. Qual é a diferença do módulo superior para o módulo inferior? Sempre a base superior e a inferior é inteira, tá vendo só? Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês que os módulos inferiores, eles têm apenas uma vista na frente e uma atrás? Então os módulos superiores, as bases são inteiras, não são iguais aos inferiores. Por que que os módulos inferiores eles têm apenas uma vista atrás e na frente? Porque quase sempre você fixa eles embaixo de pias, entendeu? E embaixo de pias tem cooktop, que é fogão, tem cuba, tem mão francesa. Ninguém faz módulos inferiores com a base superior até o final. Se fizer, não vai funcionar. Tá certo? Então, pessoal, eu fiz aqui um desenho à caneta também. Todos os módulos aqui que eu apresentei para vocês até agora foram feitos à mão por mim mesmo aqui na caneta, para você ver que realmente é fácil de fazer. Então eu fiz aqui esse módulozinho aqui superior. Aqui é uma perspectiva em 3D, né? Aqui eu já coloquei em vista frontal, para você estar entendendo sobre tamponamento aí, de uma parte mais fácil de estar explicando. E aqui temos um módulo pequeno e um módulo maior com duas prateleiras. Tanto o pequeno como o grande, os dois, as bases inferiores e superiores são inteiras. Já esses módulos mais grandes, pessoal, de 80, por exemplo, 90 centímetros, você tem que deixar as prateleiras sempre recuadas 7 centímetros. Por quê? Porque se você deixar ela do tamanho da lateral, na profundidade, lembrando que a profundidade seria isso aqui, ó, de trás para frente. Se você fizesse aqui do mesmo tamanho, quando você fosse colocar a sua porta, se uma das dobradiças pegasse aí na direção da porta, você ia ter que cortar a prateleira, ia dar mais trabalho. Então, sempre que você for fazer seus módulos, os maiores, deixa as prateleiras de 6 a 7 centímetros menores. Se tiver prateleira nos módulos menores e eles forem com portas basculantes, você também precisa deixar a prateleira menor na profundidade de 6 a 7 centímetros, porque senão a porta não fecha. O sistema, o pistão, ele encosta na prateleira e ela não fecha. Então lembra dessas medidas aí. Então vamos começar falando aqui dos tamponamentos então. Aqui temos um módulo e aqui temos outro. E como vamos tamponar esses módulos? Você tem que seguir aqui o sentido, dependendo aqui de onde está a parede. Se a parede estiver de cá, então você não precisa colocar ele inteiro, igual eu ensinei na aula passada. Se a parede está de cá, você não precisa colocar o tamponamento inteiro. Então no caso, o tamponamento, vou trocar aqui de caneta, para você entender melhor. Vou colocar vermelho, o tamponamento, vamos supor que esse módulo aqui estivesse transparente, né? Ele passando lá por fora, o tamponamento viria só até aqui, ó, 10 centímetros ou 100 milímetros. E ele pegaria esse sentido, você desceria com ele. Ele está seguindo aqui o mesmo tamanho da lateral. O de baixo aqui você viria com ele da ponta desse outro até o fim aqui do módulo. Esse próximo tamponamento você pegaria aqui do começo até passar 15 milímetros para baixo, que é a espessura do tamponamento de baixo. E aqui você viria com ele até aqui. E esse tamponamento lateral aqui pegaria de cima aqui até embaixo aqui. Para quê? Para você estar tampando aí, tá vendo só? Vou colocando aqui em 3D agora. Então, no caso aqui, você não vai ver a ponta desse aqui e nem desse. Já o de cima, pessoal, sempre fica no alto. Você faz
tamponamento de cima, você coloca sempre com 10 centímetros. Vou supor aqui que não tem como aí você tá olhando em cima aí do seu módulo, né? Então você põe com 10 centímetros. Sem regra, que fica meio difícil de desenhar, mas dá para entender. Agora, pessoal, então você colocou aqui o módulo, tamponou ele aí, ele ficaria mais ou menos assim. Ele terminaria lá atrás, entendeu? Terminaria lá atrás. Aí você viria aqui os dois módulos unidos aqui, mas o tamponamento passa por cima. Você não vai ver isso aqui porque vai estar no alto. Então seria basicamente o mesmo sistema de estar tamponando os módulos inferiores, como eu expliquei na aula passada. Se o módulo tem 50 de altura, vamos supor que daqui da parte de cima até a parte de baixo aqui, não por dentro, mas por fora, ele tem 500 milímetros. Então o tamponamento lateral tem que ter o que? 530, tá vendo só? Porque vai passar 15 milímetros para cima e 15 milímetros para baixo. Aí você vai ter que somar para chegar ao tamanho desse tamponamento. Se esse módulo tem 500 e esse aqui tem 30, vamos supor 300. Vamos supor que esse aqui tem 300. Aí você colocaria 300, né? E em seguida, você ia aumentar mais 15 do que está passando para baixo. Entendeu aí? Então, daqui de cima até a parte de baixo desse tamponamento, eu teria 315, que é o 300 mais o 15 milímetros. E o que eu faria? Se esse módulo tem 500, eu preciso chegar ao tamanho desse tamponamento, a altura dele. Porque a profundidade é fácil, já foi explicado na aula passada, é o mesmo processo. Deixa 2.2 na frente e passa 6 milímetros para trás para tampar o fundo. Aí aqui eu tenho 500, o que eu vou fazer? Esse eu tenho 30. Ou melhor dizendo, daqui aqui eu tenho 315. Eu vou pegar aqui, ó. Então, estava fazendo aqui, resolvi passar para cá para fazer duas cores para você entender melhor. Veja só. Se aqui temos 500 e daqui para cá temos 315, então colocaríamos aqui 500 menos 315, que daria 185. Então daqui até aqui daria 185 milímetros. Só que aí vem a parte de baixo, ele tem que avançar aqui mais 15. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei 185 milímetros mais 15 milímetros, que acabou aqui em 200 milímetros. Ou 20 centímetros, para você entender melhor. Tá vendo só? Então essa peça aqui daria 20 centímetros de altura. Se todos os módulos aqui tivessem 30, por exemplo, aqui de profundidade, vamos supor que a profundidade dos módulos fosse de 30. Então você colocaria a profundidade do tamponamento aqui de 30 mais 2.2 para frente, mais os 6 milímetros para trás. Aí aqui nós já achamos a altura, estamos trabalhando aqui mais com a altura para você entender, porque a profundidade é fácil. Eu já ensinei na aula passada sobre profundidade. Então aqui, achamos a altura desse, agora a largura desse aqui, como que a gente acha? É só pegar o tamanho desse módulo mais os 15 que está aqui. Se esse módulo aqui tiver, por exemplo, aqui, vamos supor que 60 ou 600 milímetros, você vai colocar isso aqui com a largura de 600 mais 15, para avançar aqui, ó. 600 milímetros mais 15 milímetros. Então ele vai avançar esses 15 aqui. Para achar esse aqui, esse é fácil demais, porque se esse módulo aqui tiver a altura, como a gente falou aqui, ele tendo aqui a altura de 30, de 300 milímetros,
O tamponamento, como está pegando aqui embaixo e aqui em cima, ele tem a mesma altura de 300, ou melhor dizendo, de 300 milímetros aí. Então ele tem a mesma altura do módulo. Para achar o tamanho aqui da parte superior, como a gente faz? Eu vou pegar aqui de dentro. Pode ver que aqui está por dentro, aqui está por fora. Se você quiser colocar por cima também, tanto faz, não tem problema. Essa aqui é porque essa vista eu estou supondo que ela está, ou melhor dizendo, que esse tamponamento está à vista aqui. Então, para achar o tamanho desse tamponamento, o que a gente faz? A gente pega a largura desse módulo aqui. Vamos supor aqui que a largura dele é de 400 milímetros. E o que você faz? Pega 400 mais a largura desse módulo. Vamos supor que esse módulo, ou melhor, eu já até falei agora há pouco, esse módulo é de 60. Então você vai pegar aqui 400 mais 600 milímetros. Você vai fazer aí a conta. 400 mais 600 igual 1000. Tá vendo só? Então vai ficar com 1000, 1 metro. Tá vendo só? Viu aí? Entendeu? Você pegou aqui 1 metro. Só que tem mais uma coisinha aqui para lembrar. Você tem que avançar ele aqui mais 1,5. Então, ao invés de ficar com 1 metro, você vai ter que avançar aqui os 15 milímetros, que é 1,5 cm. Ele vai ficar acabado com 1 metro e 1,5 cm, ou seja, 1015. Então, pessoal, aqui você já entende por que você tem que desenhar antes de tirar o plano de corte. Como que eu iria conseguir tirar o plano de corte aqui de todas as laterais aqui, de todas as prateleiras, de todos os tamponamentos sem antes desenhar? Aqui você já percebeu que fica fácil tirar o plano de corte com desenho. Eu vejo ele aqui, então você tem que desenhar de acordo com o que vai ficar o seu móvel. Aqui eu sei que está por fora, eu já sei qual que vai ser a medida. É só pegar esse aqui de dentro e aumentar mais 15 para cima, 15 para baixo. Aqui eu sei na largura que que o tamponamento está por dentro. Já dá para entender que esse tamponamento de baixo é a mesma largura desse móvel aqui, ó. Se o móvel tem 40, como eu coloquei aqui, e ele está acabando aqui, os tamponamentos está fechando aqui e aqui, então o tamponamento de baixo também tem a mesma espessura, a mesma largura, que é 400 milímetros. Para saber isso, que eu peguei a largura desse, o tamanho desse, menos a espessura desse módulo, ou menos a altura desse módulo, e a espessura desse MDF aqui, que eu tive o resultado desse tamanho aqui. Depois eu aumentei mais 15 para acompanhar o de baixo. Para encontrar aqui, peguei apenas esse tamanho do módulo mais esses 15. E assim vai. E vamos supor que aqui fosse muito comprido. Então você faria uma divisa aqui, ó. Dividiria junto com a junção aqui para não aparecer tanto. Então você colocaria um tamponamento de cá e um de cá, sem nenhum problema, ok? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre tamponamento. Espero na próxima aula e até lá.